Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez pessoal, a gente vai começar aqui a unidade de trocas gasosas, não é? E bora lá. E vamos já começar, pronto. Portanto, primeiro vamos falar de como é que são as trocas gasosas em meios diferentes, não é? E então vamos lá começar. Então, nós sabemos que existem vários subsistemas na vida da Terra. Na vida da Terra. Os subsistemas são um bom exemplo das trocas gasosas. Ah, pois os gases trocados entre os seres vivos e o meio são o dióxido de carbono e o oxigênio, como a gente sabe, claro. Em meio terrestre, os seres vivos também perdem água para o meio sob forma de vapor. Pronto. As trocas gasosas que os organismos vivos realizam são manifestações simples do seu complexo metabolismo celular. Os átomos que formam esses compostos orgânicos poderão ter estado ou estar a ouvir a estar integrados na matéria orgânica que constitui as células. Ok? Pronto. Então, vocês sabem que a respiração aeróbia ocorre no mitocôndrio, não é? Pronto, agora queria falar dos seres fotoautotróficos, que neste caso, desde as cianobactérias até às plantas, produzem assim compostos orgânicos por incorporação de dióxido de CO2 através da fotossíntese. Essa matéria orgânica sintetizada pelos seres autotróficos serve de alimento aos seres heterotróficos que a metabolizam para, por exemplo, obterem energia através da respiração aeróbia, ok? Ou até da fermentação, também funciona. Pronto, ocorrendo libertação de dióxido de carbono para o meio, como é óbvio, ok? Pronto. E parte do oxigênio libertado pela atividade fotossintética é consumido para a obtenção de energia em seres de respiração aeróbia, que inclui as próprias plantas e a maioria dos consumidores e compositores, ou seja, claramente que a maioria do oxigênio que é libertado pelas plantas é aproveitado e é consumido pelos praticamente todos os consumidores, como é óbvio. Pronto. Claro que a gente vai aproveitar o oxigênio de uma árvore. Pronto. Pois, a quantidade de oxigênio necessária para um organismo depende dos seus gastos energéticos, claro. Neste caso, as plantas, como não gastam energia para se movimentarem, nem para manterem a sua temperatura, ao contrário do que acontece nos seres humanos. No caso, o oxigênio disponível nos diversos ambientes é constituído por 21% de oxigênio. Portanto, 21% da atmosfera é oxigênio, como a gente sabe, e varia com adaptações específicas. Existe 0,04% de dióxido de carbono e a 6.000 metros de altura o mesmo volume de ar. Ai, eu não estou a dormir, estou sempre a estudar. No mesmo volume de ar existe metade do oxigênio que se encontra disponível a nível do mar. Ok? Pois os gases atmosféricos podem dissolver-se na água e a percentagem do oxigênio dissolvido na água é proporcionalmente muito menor do que a que existe no ar. Claro. Pronto. Mesmo nas águas mais oxigenadas existe apenas um quarto de oxigênio disponível no ar. Ok? A quantidade de gases dissolvidos na água diminui com o aumento da temperatura e da salinidade e aumenta com a agitação da água, ou o hidrodinamismo. Assim, a quantidade de oxigênio dissolvido na água pode variar significativamente e pode assim ser um fator limitante para a vida dos seres aquáticos aeróbios. Ok? Pronto. Então temos aqui uma imagem que mostra as trocas gasosas entre os seres vivos celulares e o meio de uma exigência dos seus processos metabólicos, que no caso aqui mostra que, pronto, mostra cenas óbvias, né? No caso, é claro que a pessoa vai libertar CO2 e vai ingerir O2 e depois uma planta vai ingerir o CO2 e vai libertar O2, como é óbvio. Isto não há muito que saber, mas só para essencializarmos, os seres vivos trocam gases com o meio, no caso estamos a falar de dióxido de carbono, oxigênio e vapor de água, e a respiração aeróbia, a fotossíntese e a fermentação são processos metabólicos que condicionam estas trocas, os gases são dissolvidos na água, onde a quantidade de oxigênio é inferior a um quarto existente na atmosfera, tal como a necessidade de oxigênio é diretamente proporcional à taxa metabólica de cada ser vivo, ok? Pronto. Agora, queria falar das trocas gasosas nas plantas, em específico, ok? Pronto. Então, como é que isto funciona?
Bom, como já foi visto anteriormente, o órgão das plantas pode ocorrer as trocas gasosas. O órgão das plantas onde ocorrem trocas gasosas são as folhas, ok? Em que apresentam estruturas especializadas que permitem as trocas de vapor de água, O2, que é expulso durante a fotossíntese, mas capturado durante a respiração, claro, e o CO2, que é expulso durante a respiração, mas capturado durante a fotossíntese, claro. Pronto. Então, a epiderme das plantas está coberta por uma substância cerosa que forma a cutícula. E esta impede não só a perda de água, como também as trocas gasosas. E é através dos estomas que ocorrem as perdas de água por transpiração foliar e todas as trocas gasosas das plantas. Portanto, os estomas são encarregues do transporte nas plantas. No caso, os estomas são ao nível das folhas que existe, são os estomas, ao nível das folhas, existem estruturas que permitem estas trocas. Ok? São eles os responsáveis pelas trocas. Ok? Nos estomas possuem um par de células especializadas, no caso as células estomáticas, ou células de guarda, pronto, que delimitam uma abertura. Essa abertura é o ostilo. Este orifício coloca a planta em contacto com o meio externo através da câmara subestomática. Todo o conjunto encontra-se rodeado pelas células de companhia, ou células anexas, mas falando das células guarda ou estomáticas, as únicas que neste conjunto possuem cloroplastos apresentam uma parede celular com espessura diferenciada, sendo menos espessa do lado das células de companhia e mais espessa junto ao estilo. Ok? Pronto. As plantas podem regular a abertura e o fecho dos estomas, que a gente já vai falar disso mais à frente. Quando o hostilo abre, portanto, eu só vos vou mostrar o que é o hostilo já para vocês não ficarem confusos. O hostilo é esta aberturazinha. Está aqui a legenda já agora. Pronto. Portanto, o hostilo, neste caso, quando abre, os gases entram ou saem por difusão, ok? As dimensões reduzidas dos estomas não constituem um obstáculo à eficiência das trocas gasosas. Já porquê? Porque não são compensados pela existência de um grande número de estomas. Sobretudo a página inferior das folhas. Ok? O que é a página inferior? É onde os estomas são mais numerosos. Ok? Pronto. Isto é um estoma observado ao microscópio. Ok? Então, resumindo esta parte da troca das plantas, as plantas praticamente necessitam de realizar trocas gasosas com o meio, mas têm que controlar a perda de água, que ocorre em simultâneo, ok? Pronto, portanto há trocas gasosas, mas têm que ter cuidado. A cutícula a função da cutícula é impermeabilizar a epiderme e impedir a perda de água, como é óbvio. Aqui o objetivo é claro, as plantas não podem perder água. Ok? Claro, também não podem ter água em excesso para não haver uma pressão de turbescência, mas pronto. As trocas gasosas realizam essencialmente nas folhas através de estomas. Ok? Pronto. Pronto, então falando aqui um bocadinho dos estomas. Os estomas controlam as trocas gasosas graças à capacidade que têm de abrir e fechar. Abrir para receber dióxido de carbono e fechar. Pronto. E fechar para libertar O2. É por isso que no versículo de Kelvin isso ocorre nos estomas. Ok? Quando as células guardas estão estúrgidas, aumentam o volume, fazendo aumentar a pressão do nível das paredes. Como a parte mais fina das paredes se deforma mais facilmente do que a parte espessa, este fenómeno leva à abertura do estômago. Ok? Pronto. Claro que o grau de turbescência das plantas guarda também permite controlar o grau de abertura do estômago. Ok? Pronto. Agora eu queria falar do que é que pode. Pronto. Falando aqui do grau de turbescência de uma célula, é sempre determinado pela pressão osmótica. Neste caso, a pressão osmótica depende da concentração de íons em solução. Ok? Portanto, sobretudo íons de potássio. Ok? Pronto. Mas basicamente, falando agora do. Estamos agora a falar do mecanismo de abertura e fecho dos estomas, como é que abrem e fecham e porquê, quais são as coisas que fazem abrir e fechar, não é? Quais são os tópicos. Pá, eu não sei. O que é que faz fechar? O que é que influencia? Exato, pronto. Então, basicamente, a base do mecanismo de abertura é a própria estrutura das células guarda, que têm paredes mais espessas do que o estilo.
Quando as células guarda ficam túrgidas, as paredes opostas ao estilo, sendo mais elásticas, expandem se formam as células, o que provoca a abertura do estômago. Ok, para além dos iões, o que é que mais pode fazer abrir o estômago? Concentração de CO2, a luz, a temperatura, o vento e a quantidade de água no solo. Ok? Espera aí. Ok. Está bem. Sim, deve estar certo. Sim. Sim. Ok. Não, desculpa, isto não é o que faz abrir o estômago. Isto é o que faz variar o grau de turbescência. Peço desculpa. O que pode variar o grau de turbescência é exatamente a concentração de íons, concentração de CO2, luz, temperatura, vento e a quantidade de água no solo, ok? Pronto. Ora bem. Então, o aumento da concentração de potássio nas células de guarda provoca o aumento da pressão osmótica no interior. Isto origina a entrada das células de guarda que ficam túrgidas, o que por sua vez faz abrir o estilo. A diminuição da pressão de K+ nas células de guarda leva a que as células percam água e fiquem flácidas, e isto vai fechar o estômago. Portanto, uma das consequências do estômago fechar é caso haja uma diminuição de potássio. Isto porquê? Porque assim perde-se água. E pronto, a gente não quer que as plantas percam água, os estômagos irão fechar para a água não sair, ok? Pronto. Só para vocês saberem, isto é como é que é um estômago aberto e um estômago fechado, ok? Pronto. Enfim, agora, pronto, só para resumir esta parte da abertura e o fecho, as plantas regulam a abertura e o fecho dos estomas e dessa forma controlam as trocas gasosas e perda de água. As células estomáticas têm paredes mais espessas junto ao estilo. Os estomas abrem-se se as células estomáticas estiverem túrgidas e fecham caso estejam flácidas. A variação de pressão osmótica das células de guarda está dependente da concentração do íon potássio, ok? Pronto. É assim, de uma forma geral, os estomas fecham à noite, ok? Pronto. Os estomas fecham à noite para economizar água e abrem durante o dia para permitir a fixação de dióxido de carbono pela fotossíntese. As plantas obedecem a um ritmo circadiano, ou seja, ciclo biológico diário, mas no entanto existem outros fatores implicados nesse processo. Neste caso, a luz estimula um mecanismo que permite a entrada de potássio por transporte ativo para as células guarda, o que conduz à abertura do hostil e, portanto, do estômago durante o dia. Ok? Pronto. Isto já não interessa. O que eu quero que vocês saibam é o que é que acontece caso uma certa coisa aconteça. Por exemplo, na presença de luz, o que é que vocês acham que acontece aos estomas? Na presença de luz, quando há luz, claro que isso vai aumentar a concentração de íons de potássio, né? E aqui acho que aqui vocês já sabem o que é que vai acontecer aos estomas, certo? Prestaram atenção. Bom, como vai haver um aumento de íons de potássio, vai aumentar a pressão osmótica e entra água. Se entra, o que é que vai acontecer aos estomas? As células ficam túrgidas e os estomas abrem. Uau, claro, se a água entra, claro que os estomas têm que abrir. Se os estomas estivessem fechados, a água não entra. Pronto. Mas caso... Atenção, isto é nas células de guarda. A presença de luz nas células de guarda. Ok? Mas agora, imaginem que havia muita temperatura, muito vento, menos água, stress hídrico, ausência de luz. Ora, aqui é pelo contrário, vai diminuir a concentração de potássio, diminuir a pressão osmótica, vai sair água, as células ficam flácidas e por isso os estomas fecham. Portanto, para terminar esta parte da abertura e o fecho dos estomas, o que é que agora... Portanto, agora o que é que faz... A gente falou o que é que condicionava a abertura dos estomas. Agora o que é que condiciona o fecho dos estomas? Quando não há luz, quando existe falta de água disponível no solo, quando há um aumento de temperatura, quando a umidade atmosférica é baixa, o que promove a difusão do vapor de água para a atmosfera, e quando o vento arrasta rapidamente as moléculas de água que saem dos estomas, aumentando a gradiente de vapor de água entre o interior e o exterior da planta. Por exemplo, se uma planta tiver gotas de água, se o vento superar as gotas saem e isso vai influenciar o gradiente, ok, de vapor de água. Ou seja, ao aumentar. Ok? Portanto, resumidamente, os estomas abrem para as plantas realizarem a fotossíntese e fecham para impedir a desidratação. A abertura dos estomas durante o dia é desencadeada pela luz e, de uma forma geral, pode-se dizer que os fatores que levam ao fecho dos estomas são a ausência do uso de stress hídrico, resultante de temperaturas elevadas, vento, ar seco e ou falta de água no solo. Ok? Pronto, e eu acho que é isso.
Pessoal, imagina, dava para aprofundar esta matéria? Dava. Podia falar do controle dos estomas e a concentração do CO2. Eu podia ainda falar podia falar do controle dos estomas com o potássio. Mas eu acho que realmente disso tudo, ao menos o que pode sair nos vossos testes, não sei, depende do vosso professor, mas eu acho que é isto. Quer dizer, é isto. Agora, eu posso aprofundar a parte do K-potássio. K-potássio, potássio, simplesmente. Ok? Mas pronto, eu vou ficar por aqui. Porque ainda também, até porque ainda temos bué. Nesta unidade, pessoal, as trocas gasosas, pessoal, é a única unidade em que eu prefiro dar as plantas do que os animais. Porquê? Porque os animais vai ser mais chato. Aí vai. Mas enfim, pessoal, vou ficar por aqui e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!